Fala, corretor! Está começando mais um podcast, Corretor em Foco, mais um episódio sensacional e eu tenho certeza que hoje vai agregar muito para o seu conhecimento. Tenho aqui nada mais, nada menos do que Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, boa noite. Meu primeiro podcast, responsabilidade, hein? É isso aí, mas isso daí para você não é problema, não. Pelo conteúdo que você já tem, pelo pouco que nós já conversou, pela sua história, né? Tenho certeza que vai agregar muito para os corretores que estão nos assistindo. Primeiro, eu começo sempre da mesma forma, né? Eu sempre gosto de saber como é que você começou. Tá? Cada convidado eu sempre costumo perguntar, o que trouxe você para a corretagem? Como é que foi que você veio parar na corretagem? Certo, vamos lá. Tenho 7 anos de mercado imobiliário. Iniciei no mercado imobiliário dentro de uma imobiliária. Depois passei para uma incorporadora. Comecei como recepcionista, logo muito rápido, assim, já mudei de cargo, fui para o administrativo. Certo. Do administrativo, recebi uma promoção na incorporadora e fui para o financeiro. Então você não começou na imobiliária como corretora, começou nos bastidores? Nos bastidores, Ah. certamente nos bastidores. E aí foi a trajetória que eu comecei a ter o contato ali, nunca... não tenho ninguém da família que era de imobiliária, não conhecia nada do mercado imobiliário, nunca tinha pisado numa imobiliária até então. Tinha 18 anos quando eu entrei nessa imobiliária e depois da incorporadora logo em seguida, que a incorporadora fez uma fusão com a imobiliária, então comprou. Então eu fiquei ali no quadro de funcionários e só migrei para a incorporadora. Chegou no financeiro... Comecei a entender como funcionava os ganhos. Começou a pagar a comissão. Comecei a pagar a comissão do corretor. E aí, sim, foi o que realmente me motivou. Eu era uma menina muito sonhadora, vinha aí de uma infância mais humilde, né? Então, era muito sonhadora em questões de sonhos. Hoje eu até falo que são sonhos simples, mas na época era muito importante. Coisas que às vezes você não... hoje, para você realizar é tranquilo, mas às vezes, né? Exatamente. Na situação que às vezes a gente se encontra, demora um pouco para... Exatamente. É impossível, né? É impossível ver se tem um carro bom, uma casa boa, né? Às vezes não é nem a questão de só assim, eu vou virar milionário. Isso aí a gente tá correndo atrás. Era ainda. Sonhos, assim, viajar a primeira vez de avião. Com 18 anos não tinha viajado e eu sempre olhava nos filmes, novelas, achava aquilo incrível. E eu falava, gente, como que eu vou viajar de avião se eu ganho um salário? Eu não consigo. O que eu ganho, né, para pagar as contas. Não tem Exatamente, jeito, né? Não dava nem para... Era ali para pagar as contas e sobreviver, né? Talvez fazer um planejamento. Comecei a fazer faculdade nessa época. Legal. Então eu pagava a faculdade muito suado. E era esse tipo de sonhos. Então, através ali daquele cheque, a primeira vez que eu paguei um corretor, eu me motivei. Aquilo de pagar, esse ato de pagar o corretor, e o cheque ali era de 30 mil, me fez sonhar ainda mais e falar, nossa, é nesse caminho que realmente eu vou transformar a minha vida e a vida da minha família, certamente. Tinha alguém assim, falando, virar corretora? Não. Ninguém te incentivou a virar corretora? Não. A gente tinha uma house e como eu era CLT, então o pessoal não abordava. Não sei se por receio, talvez, né? Ética também, né? Não abordavam. E aí a primeira vez que eu desci na house, aí eu comecei a especular, a perguntar para alguns gerentes que tinham ali. Aí sim, eles começaram a me incentivar. Não, você consegue, faz isso, você vai conseguir, você vai vender. Porque eu tinha muito receio de... eu achava até que para ser corretor você tinha que ser mais velho. Então, com 18 anos, eu fiz essa pergunta. Eu falava, nossa, mas eu não preciso ter 30 anos, 40 anos para ser corretor? Eu posso ser corretora com 18? Então, até essas pequenas coisas eram as minhas dúvidas. Na verdade, você vê mais pessoas mais velhas na corretagem, né? É normal. Exatamente. E naquela época, ainda mais, hoje a gente vê muitos jovens, né? Já vê na internet. E naquela época não tinha essa coisa do Instagram, né? Esse viralizar, não tinha. Então, tava bem no começo. Tava bem no comecinho, a gente tava ainda no WhatsApp, nessa plataforma. Então, pra mim era muito novo e eu achava, nossa, eu vi o corretor com a pastinha, né? Embaixo do braço. Jornal. Eu via todos os senhores, praticamente quase todos eram mais velhos. E eu não tinha visto um jovem. Então, eu falava, nossa, será que eu posso? Porque eu sou muito nova, eu tenho 18 anos, né? Tava ali completando 19, eu falei... Foi uma das minhas primeiras perguntas. E aí, falou, agora eu vou virar corretora.
Eu perguntei durante umas 3 semanas, um mês, fiquei descendo todo dia. No horário de almoço eu descia no salão ali no... Como que fala? Você É, ra- descia é, no plantão mesmo, ali onde Isso, você tinha estava. um plantão, mas é da incorporadora. É da House É mesmo. da House mesmo. E aí eu desciam ali e ficava perguntando. Sempre, olha, como que faz? Como que eu falo com o cliente? Mas se eu virasse corretora, o que eu teria que fazer? E aí ali eu fui tomando coragem, estudando. E um dia eu cheguei e pedi as contas e falei, olha, eu realmente quero dar baixa na minha carteira e eu quero ser sua corretora. Eu não quero mais ser sua funcionária. E aí, ele aceitou de boa? Como é que foi a reação dele? Não, o meu chefe na época, ele não queria perder uma boa funcionária. Hoje eu entendo Aham. assim, porque hoje eu contrato, então é muito difícil realmente você ter uma boa funcionária que é comprometida. Eu entendia isso, porque Aham. eu realmente vestia a camisa ali da empresa e fazia minhas funções como deveriam ser feitas ali, com horários, enfim. E ele não queria perder a boa funcionária e ele me colocou uma pressão. Não, não vai, porque corretor sofre. Não é fácil. Corretor não tem esse ar-condicionado, corretor não tem essa sala que você tem, porque eu já estava ali no financeiro, era um cargo mais acima, né? Aham. E aí ele me colocou uma pressão e eu falei, não. Ele vai para casa, você deve ter tido algum problema, brigou com o namorado, vai descansar e quando você voltar amanhã a gente conversa. Aí eu voltei no outro dia e eu falei, não, eu quero ser sua corretora, eu quero mudar de vida, eu quero realizar os meus sonhos através dessa profissão e eu sei que através dessa profissão eu vou realizar tudo aquilo que eu almejo. E é isso que eu vou fazer da minha vida. Aham. Aí ele, quando eu falei com todas essas propriedades e com essa convicção, acho que ele realmente... Porque ele também era corretor. Então, depois ele virou incorporador, né? Mas aí ele botou fé, ele falou assim, não, tudo bem, eu vou Então te é isso. colocar, vou te Ela tá direcionar e decidida, vai. então. E assim, é verdade, né? São coisas que... São escolhas que nós fazemos que no começo a gente não sabe, né? Porque assim, eu comecei em 2010, né? Como corretor, imobiliária, de bairro. Trabalhei em algumas outras imobiliárias e fiquei um tempo fora. E aí, altos e baixos da vida, né? Sim, E aí um dia eu decidi voltar para a corretagem. Falei com a minha esposa, né? Minha mãe sempre falava, porque hoje ó, o dono da Direções, nós temos um grau de parentesco, né? Ele é meu primo. E aí minha mãe sempre falava, meu, conversa com ele, vê se ele não tem, né, alguma coisa, né? Vira corretor dele, ele tá bem, a sim, imobiliária já tava grande, Direções já era uma das maiores de Osasco, né? sim, E aí eu falava, não sei, né? Não sabia como funcionava, né? E assim, eu sabia como era corretor de imobiliária, né? Não sabia por quê, que aí o pessoal fala, eu não quero ficar pedindo favor, né? sim. E aí eu falei com ele, chamei ele, né? E aí ele me perguntou também, falou assim, qual área que você quer trabalhar? Eu podia ter falado qualquer uma. Podia ter falado financeiro, podia ter falado administrativo, né? Sim, E aí eu falei pra ele, falei assim, eu quero ser corretor. Naquela época, né? Eu tava numa fase tão ruim da minha vida que se eu tivesse um fixo de 2, 3 mil reais, já seria um começo. naquela época seria bom. Mas hoje, eu olhando hoje, a melhor escolha que eu fiz foi essa. Eu continuar aonde eu já tinha aprendido, na profissão que eu já sei. Sim, E aí, aí quando eu vim para Direções que eu fiquei olhando assim o tamanho da empresa, o tamanho do escritório, o contingente que tinha, né? Eu falei, pô, o negócio é grande. E eu perdi uma oportunidade, né, de pegar e trazer e tá aí dentro, mas tudo bem, vamos trabalhar. sim. E aí, nos primeiros dias já o negócio já foi acontecendo, já foi Caminhando, acontecendo venda, vendendo. aí já virei coordenador de equipe logo depois já virei gerente, depois virei superintendente e continuo, já estou aí na Direções, eu vou fazer 6 anos que estou na Direções, né? E estou realizado como corretor, né? Então, assim, eu acho que tem escolhas que nós fazemos que às vezes no começo, poxa, corretor, Sim. então, assim, acho que A todo mundo família. tem isso, né? Família, você mesmo. Será que você está no caminho certo? Será que eu não estou? Tem os pós e os contras, né? Sim, Só que quando você coloca essas questões e você põe, eu costumo falar isso também, você põe intensidade no trabalho, não tem como dar errado. exatamente. Então, eu sempre falo até para os corretores, meu, esquece a intensidade que você põe nos seus problemas. Não põe intensidade no seu problema. Põe intensidade no trabalho, vai dar certo.
E assim, sempre deu. Se você começar a se programar no seu dia, uma semana, você não consegue nem folgar às vezes. Exatamente. Mas assim, você precisa ter essa programação. E me fala um pouco onde você está atuando hoje. É mais para lançamento? É mais para pronto? É mais econômico? É mais alto padrão? Como que é a sua jornada aí? Sim. Só voltando um pouquinho, que eu acho que é importante essa parte do começo, eu lembro que quando eu cheguei em casa, ainda morava com os meus pais, né? E a primeira coisa eu fui contar pro meu pai, porque ele era assim, até hoje é bem próximo, eu sempre conto pra ele. E eu cheguei, pai, eu toda orgulhosa, né? Porque pra mim eu já estava super decidida e eu estava feliz com a minha decisão. Sim. Cheguei, pai, eu vou ser corretora. Aí ele olhou, sabe aquela cara de espanto? E eu tava fazendo faculdade e eu falei, inclusive, eu vou trancar a faculdade. Meu. Engenharia Química eu tinha começado a cursar. Nada a ver com nada, né? Super, né? Mercado imobiliário e química, não, até hoje eu não... Tava super decidida. Só se for pra lançar uma tinta, né? Só se for fazer uma tinta pra pintar a casa, né? E aí, Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela, inclusive. E aí eu falei pro meu pai, ele se espantou. E a primeira coisa que ele falou assim, não, filha, não faz isso. Corretor, não. Ali eu falei, não, eu vou ser corretora. Porque eu sempre fui teimosa, eu sempre fiz aquilo que dava na minha cabeça. E continuei. Eu lembro que em 45 dias eu fiz a minha primeira venda. E aí eu contei pra ele e ele falou assim, nossa, filha, eu sabia que você tava no caminho certo. Você olha... Porque aí eu falei o valor da comissão, né, toda orgulhosa. E aí daí pra frente, ele sempre me incentivou, até hoje, ele é o meu maior, assim, divulgador. Onde ele tá no bairro, ele comenta, dá meu cartão e fala, não, minha filha vai vender seu prédio. É meu marketing. Ele é o offline, sabe? Até hoje ele tem bastante orgulho. E na verdade, essas coisas que às vezes nos motiva também, né? Também. Porque assim, quando eu também falei que ia voltar para ser corretor, tava uma situação tão difícil da vida, que meu pai me emprestou R$600. Olha. Para eu pagar o aluguel de onde eu morava. Sim. Né? E aí ali, para mim, né, falei, poxa vida, não vou conseguir pagar o aluguel esse mês, né? E aí você apostar numa profissão que você não tem um salário fixo, você não tem nada, e você começa, e assim, você fica um tempo fora, por isso que eu gosto muito disso, de sempre estar tendo papo, sempre estar atualizando, porque a gente aprende junto, a gente renova as nossas experiências. Sim. Porque assim, se você fica 2 anos fora, você acha que não, mas você perde o time. Muita coisa. E aí você perdeu o time, igual eu fiquei acho que uns 4 anos... tipo, trabalhando na área comercial, mas não estava mais atuando como corretor. Sim. E só quando eu voltei, foi um choque. Muita coisa mudou. Entendeu? E aí, agora, por onde eu começo? Então, tem que recomeçar do zero. Você entendeu? Sim. Então, assim, começa do zero, começa até o final, começa e vai, que vai dar certo. E aí eu comecei, atirando pra tudo qualquer lado. Agora eu vou ter que fazer isso aqui acontecer. E sair etiquetando panfleto, sair ofertando e assim foi. Sim. Você me perguntou agora fala um pouquinho de o que eu estou fazendo, né, atualmente. Quando eu iniciei no mercado imobiliário, eu já iniciei em plantão. Certo. E aí ali foi vender alguns lançamentos. Era uma imobiliária que era focada em plantões, né, em lançamento. E ali eu comecei e logo eu conheci o mercado de terceiros, que é o mercado de usados. Sei. E dali para frente eu me adaptei muito. Hoje eu sempre falo, as pessoas me perguntam, Fê, por onde eu começo? Os dois são muito rentáveis. Os dois mercados são altamente rentáveis, tanto o mercado de lançamento quanto o mercado de usado. Mas eu me adaptei no usado, então ali eu segui. Então, quando um corretor iniciante me pergunta, eu falo, faz o teste. Fica um pouco no lançamento, fica um pouco no usado. O que você melhor se adaptar, o que você melhor colher os seus resultados é porque realmente ali é o caminho para você seguir. Faz o teste, começa a vender um pouquinho de lançamento, um pouquinho de usado e depois você foca, porque tudo que a gente foca tende a se expandir, né? Então, foca, tem um nicho, seja nichado e ali da frente você vai colher os resultados. Na verdade, eu acho interessante até essa pergunta, né? Onde eu começo? O mercado é dinâmico, né? E o mercado imobiliário é como falar, você vai vender em oceano azul. Em 15 dias, vai vender em um mês, vai vender em 40 dias, né? Sim. Não tem como você prever. A única coisa que eu acho mais fácil para quem está iniciando é porque no lançamento você tem um volume maior de cliente.
Então, o corretor acaba afinando mais o discurso, ele acaba fazendo mais mesa, atendendo mais, Sim. então... Porque e tem ali o proprietário já, né? Já tem exato, o prédio, você já tem o estoque. Agora, Exatamente. quando você vai para usados, que foi aonde eu também comecei, o que acontece? Ele deu play ali na hora que você vai captar ou na hora que você vai atender o cliente, é você e o cliente, pode até às vezes ter um ou outro para ajudar, mas é difícil ter esse suporte diário. De Sim. alguém toda vez indo mostrar a casa com você ou indo captar com você. Então você vai ter que dar o play e seguir sozinho. Exatamente. E aí, assim, aí tem aquele problema que às vezes, hoje em dia não tem mais, porque aí o pessoal foi se resguardando, carta de visita, essas coisas. Mas na época que comecei com prontos, com usados, o que acontecia? Você tinha muito daquilo, do cara deixar o cartão cair no chão, pra tipo, caiu no chão o cartão, depois o cara liga lá, o proprietário liga para ele para vender por fora. Sim. Então você tinha que estar muito antenado atento, a tudo. Tipo assim, se começava muita conversa, que ali você tá o proprietário, o comprador e você. Então, quer dizer, eu acho que isso requer um pouquinho mais de malícia, vamos dizer. Exatamente. Que é um pouquinho mais de conhecimento, de estar ali atento. Né? Então, só por isso eu acho assim, o lançamento é mais tranquilo. Justamente. Eu até você tem tenho uma frase. Um público que você vai ali e você se determina com aquilo ali. Então, eu vou vender isso e acabou. Sim, esse ponto que você pegou é do respeito da profissão, né? Da gente estar trabalhando ali honestamente. Sim. E a gente ter o direito, até resguardado pelo Cresce, né? A gente tem ali a lei federal que resguarda o nosso pagamento, que é a comissão, né? O nosso salário é a comissão. E eu coloquei até uma frase no Instagram que muitos querem ganhar como corretor de imóveis, mas são poucos que querem pagar o preço de viver da profissão. Porque isso é muito real. Muitos profissionais que se encontram em condomínios, né? Tem ali o seu CLT, tem o seu salário, mas na hora que ele vê um comprador e um proprietário, ele quer ganhar igual o corretor de imóveis. Mas ele não quer apostar de largar o seu CLT, fazer a transição e ser corretor. E às vezes você vai lá, faz aquele trabalho, aquele negócio, aí daqui a pouco o cara olha para sua comissão e fala, mas você vai ganhar tudo isso, você vai ganhar. Exatamente. Né? Ninguém fala, isso aqui, parabéns, é merecido, não. Né? E a pessoa não quer pagar o preço, porque hoje, para você virar corretor, é muito fácil. Então, se ele fizesse, talvez, a atitude que eu fiz, eu vou dar baixa no meu CLT, a partir de agora eu vou ser corretora. Ele pode fazer isso a qualquer momento, e aí ele vai ganhar como corretor de imóveis. Mas não, ele quer ter o porto seguro, e no momento de oportunidade, ele ganha a comissão do corretor. Exato. Então, essa frase é justamente isso. Muitos querem ganhar como corretor, mas não quer pagar o preço de viver da profissão. Exato. Então, e na verdade é aquilo, né? Às vezes faz aquela consultoria toda para o cliente chegar, às vezes, e não... não, tô falando... Hoje tá muito assim. Antigamente, só quem passava a perna no corretor era outro corretor, né? Hoje, os clientes estão muito mais espertos, conversando com 3, 4 corretores ao mesmo tempo, né? Então, assim, hoje tem que estar muito ligado ao atendimento, né? Sim. Muito... qualquer área, essa daí. Tanto para usados, quanto para lançamento... Então, hoje, por estar na internet, então todo mundo hoje vai na internet. Sim. Mesmo que ele não busque apartamentos no Instagram, mas ele buscou no Google. Daqui a pouco o Instagram vai mandar algumas coisinhas para ele, e aí ele vai clicar em um, vai clicar em outro, que vai clicar em outro. Então, quer dizer, daqui a pouco esse cliente está falando com 5, 6, 7, 10 corretores. Então, quer dizer, aí começa... E às vezes fala do mesmo produto. E aí tá uma chave, que eu posso até liberar aqui para corretor iniciante, que é uma chave que eu falo, que eu peguei para mim. Na corretagem, eu desenvolvi diversas técnicas, eu fui testando, e eu sempre fui aquela pessoa... eu não sou mega inteligente, mas eu sou uma pessoa esperta. Então, fui testando várias técnicas que hoje virou uma validação, e eu passo para minha equipe e para outros corretores também iniciantes. Então, essa chave que você falou agora... é uma técnica de você poder abordar o cliente e ele fidelizar com você. Então, toda vez que a gente atende um cliente hoje,
seja por WhatsApp ou por telefone, a gente já pega e fala para o cliente, olha, a partir de agora, eu sou a sua corretora, você não precisa mais entrar em contato com outros corretores, porque aqui você vai ganhar tempo. E a gente se preocupa com o seu tempo é muito valioso e a gente quer otimizar o seu tempo. Então, todos os links que você tiver aí no seu celular, que você vê, se você vê uma placa, pode me mandar, porque eu vou te atender. E eu vou te atender com agilidade, que é isso que você precisa. Eu entendo que o seu tempo é muito valioso e eu estou aqui para que você possa realmente atingir o seu objetivo. Então, o cliente, quando ele escuta isso, e são poucos corretores que falam isso para o cliente, tá? Eu posso fazer uma pesquisa de mercado com todos os meus clientes que passaram e ele vai falar, 2 ou 3 falaram isso para mim. De 100 que eu falei, talvez um que foi você me falou isso. Então, essa preocupação de você falar algo que o cliente precisa ouvir, que é otimizar o tempo. Todo mundo sabe que hoje o nosso maior ativo é o tempo, não é o dinheiro, né? É o tempo. Né? Então, quando você fala que ele vai ganhar tempo com você, ele fala, opa, peraí, eu tenho 30 aqui, mas só ela falou isso para mim. Ele começa a te olhar diferente. Então, todas as vezes que a gente utiliza essa técnica com os clientes, 90% dos clientes fidelizam com a gente. E ele começa a mandar link do mercado inteiro e a gente tem tudo isso no nosso portfólio. É que, na verdade, eu também acho que o corretor ele se preocupa muito só com a condição. Entendeu? Então, né? Quanto que é? O dinheiro, exatamente. Quanto é que tem que não sei o quê? Quanto que financia? Valor do anúncio. Então, assim, o cliente, você nem começou a trabalhar o cliente. Exatamente. Então, assim, o cliente não foi nem trabalhado, você não conversou, você não chamou ele para tomar um café, você não chamou ele para te entender. E dificilmente, né? Às vezes o corretor naquela vender, não, já vou pedir aqui a renda, já vou fazer uma simulação. Eu tô falando até o cliente tem pavor, né? Disso. E aí, se ele entregar, ou o cliente às vezes perguntar, eu acho que tem formas de você mostrar que você é um bom profissional. Às vezes, mas assim, quanto que fica de entrada? Não se preocupa com isso agora. Não é? Se preocupa com isso agora. Eu trabalho conforme a sua realidade financeira. Exatamente. E aí você vai moldando o cliente do seu jeito. Agora, exatamente. Se você já... Porque às vezes, o que acontece? Você faz uma simulação, mas você não entendeu o perfil do cliente ainda. Ou pode ser que o cliente não é aquilo de fato que ele está procurando, ou ele achar que é incapaz ele comprar porque, não dá para mim comprar. Sim. Né? E aí, assim, isso eu estou falando, né, para uma categoria mais baixa. Agora, se você vai para o médio e alto padrão, aí piorou, porque aí você pedir renda, nem na mesa a gente pode pedir renda, né? Então, assim, hoje em dia, você quer minha renda para quê? Né? Exatamente. Então, quanto que precisa para financiar? Quanto que você precisa de renda? O cara vai falar para você, é à vista. Não, e se ele for financiar, você não vai fazer a grande maioria fala, é à vista. Você está falando de banco. E se ele for financiar, ele vai falar, quanto que você precisa de renda para financiar? Que é empresário, né? Sim. Então, assim, hoje tem que saber trabalhar e se adequar a isso. A grande maioria dos clientes de alto padrão, eu venho trabalhando alto padrão já há um tempo, né? A grande maioria trabalham à vista. Então, a gente acaba até perdendo... Porque, assim, por mais que a taxa de juros é mais baixa para o mercado imobiliário, então, se você for comparar empréstimo pessoal e taxa de juros no mercado imobiliário, é incomparável, indiscutível taxa de juros. Porém, se falando de investimento, né? Sim. Você demora muito mais porque você vai estar aplicando juros em cima. Então você vai pagar juros para você recuperar depois. Então é muito mais difícil. Sim. Né? Então, normalmente, se é um investidor ou se é uma pessoa que já sabe muito bem o que quer, já é bem posicionada, então, na maioria das vezes, eles vão mais pro à vista, já está mais programado, ou vai envolver uma permuta, alguma coisa do tipo. Sim. Né? Então, assim, você vê como que nós temos abordagem diferente. Né? Você pega lá o econômico, você tem um estilo de abordagem, mas tem que tomar cuidado também com como abordar. Aí, médio, você já tem que ter outro tipo de abordagem. Sim. Alto padrão nem se fala. Por isso que eu falo que o mercado imobiliário é um oceano azul. Você vende desde ali de uma casinha, um apartamento econômico, até mansões e, como a nossa amiga aí, até uma ilha, né? Então, pode vender é um oceano, é um mar azul. Não tem o porquê você se preocupar com o concorrente. Algo que talvez ali me pegou pro usado era essa agressividade do plantão. Eu não me via pertencente ao plantão porque eu me sentia muito ofendida pelos meus próprios colegas. Mas por que você fala? Briga.
o próprio... Pegou meu lead. O próprio colega ali do plantão, eu já fiquei em tenda, né? Rústico mesmo, né? O pessoal vê essa carinha bonitinha que fala, não, mas a Fê, eu falei, não, comi muito barro pra chegar aqui. Puxei plantão, folheto, enfim. Fiquei lá nas tendas, esperando o cliente passar na rua. Então, nessa época, eu não conseguia me pertencer. E não por conta dessa questão, mas é porque você é mais enjoada. Não é isso. Eu sou gente da gente. Eu até gosto desse apego, desse movimento, né? Mas era por conta dessa agressividade, de falta de acolhimento mesmo, de parceria. Não que eu precisava ter algum acolhimento para me destacar. De qualquer forma, eu fazia o meu trabalho como deveria ser feito, né? Sim. Mas essa agressividade de um colega talvez te querer tirar você da roleta, te queimar, tirar seu nome. Você já começa o dia daquele jeito. Já começa, às vezes um amigo tira, sei lá. Eu chegava, às vezes seu nome estava arriscado, sabe? Não, eu fui tomar café no barzinho da frente. Não, ela não tá aqui. Então já te tirava, te queimava. Então você tava ali com medo. O meu colega tá querendo puxar minha cadeira. Uma vez eu deixei o blazer, assim, um casaquinho que eu tinha deixado, sumiu. Tipo, roubo na cara dura mesmo do meu próprio amigo corretor. Sério? Que passava as dificuldades. As mesmas dificuldades que eu passava, ele passava. Então, sabe o que a gente passa, né? E aí, essa questão da imobiliária, eu me senti mais acolhida. Vamos se dizer assim. Acho que talvez... Foi até isso que fez eu engajar mais nos usados, esse acolhimento de imobiliária, de ter aquele sentimento ali mais de família, sempre as mesmas pessoas, o time fechadinho. É muito rotativo, né? Exatamente, o time fechadinho, você chegar a ter sua cadeira. É rotativo. Então, acho que talvez esse cenário da imobiliária me prendeu também na questão do usado e a questão da comissão, né? Que é uma comissão mais alta. A comissão que você trabalha um pouquinho mais. Trabalha um pouquinho mais. É um pouco mais alta, né? Recebe mais cheio, né? Isso. Então, depende da imobiliária também, né? Depende da imobiliária, Mas quase todas, assim, que eu passei era acima do plantão. O corretor hoje numa imobiliária normal tá ganhando em torno de quanto? 3%. 3%, mas e se ele captou ou não? Se ele captou e... Os dois, vendeu e captou. Então continua a mesma coisa. E se não, 1,5% para cada? Isso. Não, chega um pouco... Venda, acho que 2% e captação 1%, vamos falar assim, mais ou menos. Então é que cada imobiliária também trabalha de um jeito, né? Mas quem vende é sempre um pouquinho mais do que o captador. Mas o captador tá aí outra chave também que eu libero. Eu sempre falo no Instagram, e eu falei disso, e não é muito falado no mercado imobiliário nem na internet, da renda passiva. Porque hoje a gente tem uma renda passiva. A gente, como corretor de imóveis, a gente pode fazer uma renda passiva. Não sei se você já tinha pensado por esse lado, né? Sim. Mas eu falo abertamente porque a maioria dos corretores não pensam assim. E quem sabe disso não passa para frente, não passa para os seus corretores. Não sei por quê, porque nunca me falaram isso. E eu fui descobrir depois de muitos anos de corretagem que eu estava fazendo algo que eu poderia estar viajando e ganhando ao mesmo tempo. Então, eu já estive fora de imobiliária, estava viajando de férias com a minha família e o Pix caindo na minha conta. Fê, como? Se você construir uma carteira sólida de proprietários e você manter ali, atualizar o tempo inteiro, né? A cada 15 dias você fazer uma atualização, saber se está à venda, aqueles imóveis vai gerar renda passiva para você. Isso. Você pode estar viajando, você pode estar fora da cidade, pode estar fora da imobiliária. Se o seu colega vender a sua captação, os seus 15% está garantido. E a gente está falando de 15%, de 6%, que é um valor alto, né? Sim. É um valor muito alto. Dependendo do imóvel, se você vende um imóvel de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que faz parte da nossa rotina, tá? Quando eu estava falando isso na imobiliária, que a gente fala sobre milhão, quase todo dia sai milhões da minha boca, porque é muito natural pra gente, né? Eu até recebi um colega também de profissão na imobiliária, ele é dono de imobiliária hoje em Guarulhos, uma das maiores imobiliárias, e ele falou, todo dia sai da minha boca a palavra milhão, porque pra gente é muito natural falar de milhões no mercado imobiliário. Não é algo que espanta, né? Talvez em outras áreas
é algo mais restrito. Mas a gente fala de milhões o tempo inteiro. Então, quando a gente fala 15% de um apartamento de 2 milhões, é um valor alto. Sim. E às vezes você está fora, você nem visitou, você não acompanha a visita, mas você é responsável por aquele proprietário, por aquela captação, e você vai continuar ganhando de qualquer forma. É fazer o seu orgânico, né? Exatamente. Você tem um orgânico depois acontecendo. E acontece, e você falando de captação, eu lembro bastante também, quando eu trabalhei, que assim, com pronto, que tinha essa questão também de sempre estar atualizando. Construtor, está construindo. E aí, o sobrado está pronto, não está pronto? Exatamente. Posso tirar foto? Posso passar aí para tirar foto? Ainda continua a venda. Isso. Então, assim, e aí não tem mais nada para vender. Às vezes Exatamente. tem pessoas que têm 2, 3, 10, por isso que a gente 15 precisa de uma organização. Eu sou É. muito de processos. Eu sempre fui assim. Então, eu tinha um dia que eu ia sair para captar. E captar na raça, tá? Era bater de porta em porta. Você usava cartinha também, Ana? Cartinha. Já bati muito de porta em porta. Então, assim, trabalho Batia na suado. vizinha? Em todas. Você tem um contato da moça aqui, eu tenho um cliente interessado. Na verdade, eu mapeava a cidade. Eu iniciei em Guarulhos, né? Então, Sim. eu mapeava. Eu falava, hoje eu vou fazer esse bairro. Vou começar pela Vila Augusta. Hoje eu vou fazer Vila Rosália. E aí, eu batia de porta em porta, porque não tinha todas essas ferramentas. Hoje, os meus corretores, eles não fazem isso, porque a gente tem uma tecnologia. Então, hoje eu não sei mais, mas assim, já ouvi falando... que existe já sites, né? Que você consegue captar pelo site. Né? Hoje tá muito mais fácil. Hoje ninguém sai de porta em porta. Hoje é tudo software, tudo tecnologia. E a gente tem uma base ali de proprietários e a gente faz contato. É claro que a gente respeita, né, a lei da LGPD, cuidado com os dados. E a gente pede permissão. Exatamente. A gente pede permissão. Olha, sou da imobiliária tal, trabalho assim, eu te envio meu documento. Você quer trabalhar com a gente? Quero, gostei da abordagem, quero. A partir daí, a gente começa a trabalhar o proprietário. Como? Agendando visita, indo até ele, porque hoje o meu principal cliente é o proprietário, não é o cliente comprador. É o proprietário. É o proprietário. E aí a gente marca a reunião. Tem produto para ter venda, né? Senão, exatamente. Se não tiver produto. A gente marca a reunião na casa do proprietário ou no escritório. Ah, você não pode vir até nós? Estamos indo até você. Então, a gente vai no escritório do proprietário, leva uma lembrancinha, ou vai até o próprio imóvel, leva uma lembrancinha, cria uma relação sólida e, a partir daí, a gente começa a trabalhar o imóvel. E quando fala do trabalho também, o trabalho não pode, às vezes, captação, né? Sim. Aí tem a questão das imagens, das fotos. Aí, às vezes, o proprietário tem aquele corretor que gosta... Ah, não, manda esse. Tem as fotos? Manda pra mim que eu já cadastro. Pelo amor de Deus. E aí as fotos, tá lá, a foto da geladeira, a foto do micro-ondas, a foto do, né? Sim. E ele não tem noção. Pra ele achou que aquele ambiente Sim. é bonito. É um ambiente, às vezes, agradável. Porém, eu preciso mostrar de uma forma... profissional. Espaço, né? Eu lembro muito disso. Que exatamente. O pessoal batia muito nessa questão. Então, vai tirar uma foto, Sim. né? Coloca lá, na época era câmera digital, aquelas câmerazinhas. Sim, a quadradinha. Hoje em dia, o celular. Celular faz, ou então tem gente que tem. Eu conheço corretores que tem câmera profissional também. Para fazer esse tipo de foto também, que se ele trabalha nesse segmento, eu acho que é interessante. Exatamente. Tem que investir. Aquela tela, aquela lente que amplia espaços, né? Sim. Tem um pouquinho de cor, né? Para quando ele vê aquela foto, o cliente vê aquela foto, ele tem uma boa impressão. Exatamente. Porque o atendimento, ele não começa... comecei atendimento, então peraí, agora eu vou apresentar na hora que eu estiver lá. Não. Sim. A apresentação começa do seu anúncio, né? Começa da sua abordagem. Ali já começou a sua apresentação. A gente tem algumas técnicas, né, com o nosso cliente proprietário, e a partir do momento que ele dá esse aceite, a gente insiste no tete-a-tete. Preciso te ver, proprietário. Ou você vem até mim, ou eu vou até você. Primeiro que eu tenho que conhecer o imóvel. Não consigo vender um imóvel que eu não conheço. Já começa do princípio, né? Do básico. Eu não consigo vender esse copo se eu não pegar ele, se eu não visualizar, a não ser que for um infoproduto, que aí tá tudo certo. É infoproduto, é um livro digital, tudo... Aí você vai ver na internet. Mas é algo físico. O imóvel, ele precisa ser sentido, precisa ter, com um amigo meu, levar a sério, né? E comigo, né? Que a questão de conhecer o imóvel é importante, né? Sim. Eu trabalhei uma época aqui numa imobiliária no Pacaembu. Falei acho que 2014, 2015, mais ou menos, né? Região boa. Trabalhei ali no Pacaembu. E aí ligaram e tal.
ó, vê lá a casa da Rui também. Quando eu falei isso aí, e assim, era imobiliária, que é aquilo que você está falando de acolher, não tinha muito acolhimento. Então era mais eu e ele, né, que já era amigo de outra imobiliária, e o restante, a pessoa não falava. Mas quando eu falei com ele assim, ó, nós estávamos num ambiente que tinha uns 20 corretores, né, e ele falou, ó, nós vamos lá na Rui também. Todo mundo olhou pra mim, assim, olhou. Eu falei, o que será, né, que o pessoal tá olhando? E nós fomos, esperei lá, fui na parte de baixo, abri a casa e tal, né? E o cliente chegou. Sim. Só que eu não conhecia a parte de cima. Nem eu e nem ele. Quando nós subimos na parte de cima, que nós abrimos a porta do quarto de casal, tava lá a marca do... Sabe aquele desenho que faz quando Na o cara cama. morre? Quando o cara morre e aí a polícia vai lá Sei. e faz o desenho? Sei. Ali, ó. No chão. No chão. Meu Deus. Tava o desenho no chão. Aí eu olhei pra cara dele, olhei pra cara do cliente, ele tinha que falar. Então, Meu assim, quer Deus. dizer, foi um mico que a gente passou na hora, e depois nós Nossa, caímos na risada, que né? experiência, Eu hein? e ele, Morreu uma pessoa ali. Nós falou que era tranquilo, o negócio e o desenho no chão aí. Mas são coisas que acontecem. Às vezes se eu tivesse conhecido o imóvel de fato, Sim. né? Porque era captação de outra pessoa. Mas se eu tivesse ido conhecer, olhado pra cima, não tinha acontecido isso Exatamente. comigo. E eu fiquei sem graça, o cara olhou a casa. Mas tudo, eu não sei com você, mas comigo eu tive essa experiência. Eu não tive um mentor. Era assim, se joga, você é jogado na corretagem, ó, o plantão é assim, senta aí. Mas eu não tenho um mentor ali que te orienta. Eu tive algumas pessoas que sentaram algumas vezes do meu lado para explicar, mas não é igual a gente faz com o nosso time. sabe Acho que que você faz isso com o seu time, né? De engajar, de Mas sabe passar. o que eu falo também, Fernanda? Eu acho assim, ó, o mentor é bom. Sim, ele encurta caminhos. Encurta bastante caminho. Só que você não pode ter um mentor só. Exatamente, Você tem que ter vários. Sim, Por quê? Se você, vamos supor, você é minha mentora. Daqui a pouco eu vou estar querendo falar como você, eu vou querer andar como você anda, e não é o foco, não é esse. exatamente. Eu preciso ser Desenvolvimento, fazer o meu trabalho, fazer a minha linha de raciocínio, Sim, com as suas dicas, sim, mas eu preciso seguir meu caminho. sim. Porque se eu tentar querer ser você e vice-versa, não vai dar. É, porque cada um Então, tem às um vezes, desenvolvimento exatamente. pessoal, né? Então, assim, hoje, eu tive algumas pessoas que me ajudaram muito. Mas uma coisa que meu pai sempre falava pra mim, ó, na vida, anda com 2 saquinhos. Um furado e um com fundo fechado. Sim, O que é bom, põe naquele saquinho. Então, assim, às vezes eu tava num lugar conversando, alguém falou uma coisa interessante. Opa, isso aqui é bom. E tem coisas na nossa vida que acontece que a gente só vai adaptar isso aí, vai falar, meu, isso aí serviu muito pra mim, né? Porque depois, lá na frente, você vai falar, meu, faz todo sentido. total sentido. Então, assim, uma vez eu quando eu saí do mercado imobiliário em 2015, por aí, que eu fui trabalhar na área comercial, eu já fui para ser gerente Sim, de uma loja de informática. Então, já estava tudo certo e tal. E aí eu já estava contratado, fui lá no primeiro dia de serviço. Cheguei lá e falei, agora eu sou gerente, né? Hoje ele vai me apresentar como gerente e tal. E eu cheguei para ser gerente. sim, Quando eu cheguei lá, ele me colocou atrás do balcão. Eu falei, poxa, mas não era o combinado, não era esse. Não, era eu gerenciar, e fiquei aquele dia. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro, eu fui lá falar com ele. Falei, meu, você me contratou para ser gerente, eu fico aqui de balconista? Aí não foi esse o combinado. Aí ele falou assim, você conhece o procedimento de toner, de impressão a laser? Você conhece o procedimento? Você sabe o que é um toner? Você sabe? Aí eu fiquei olhando e falei, então como que eu vou colocar você para se gerenciar se você não conhece o processo? exatamente. E era um rapaz que na época ele só tinha até a 4ª série de estudo. Então, assim, são coisas que as pessoas falam ao longo da vida que vai serve nos para moldando, qualquer área. Sim, Então, quando eu cheguei aqui como corretor, que eu fiquei sabendo que tinha plano de carreira, que eu podia ser coordenador, que eu podia ser gerente. superintendente. Aí o que eu entendi? E superintendente ainda era muito difícil, tipo assim, para mim era muito Distante. muito distante. Quando eu fui ser convidado para ser superintendente, eu estava bem como gerente campeão,
Mas assim, ainda achava que tinha 1 ano de gerente. Sim. Entendeu? Mas já estava bem, a equipe bem sólida. E fui convidado para ser superintendente, não da minha equipe. Para ser superintendente de uma outra equipe e deixar minha equipe. Nossa. Então tem mudanças, né? Só que essa adaptação que ele me ensinou lá atrás serviu para mim. Então, Sim. assim, eu preciso entender o processo. Processo, Então, o processo... Então, assim, os mentores da nossa vida, né? É isso. Sim. Eu tenho... Tem agora uns líderes que a gente admira. Mas eu falo hoje pro corretor, assim, pelo menos pros meus, é muito mais fácil. Porque a gente encurta caminhos e fala, olha, não faz... Exato. Não, e você não larga a pessoa. Eu, pelo menos, eu tento fazer aquilo que eu não tive. Então, eu tento caminhar, ir nos atendimentos, tá ali junto, ver o que tá escrevendo no WhatsApp, mas não por supervisão, mas justamente pra pessoa vender. Pra orientar, né? Pra vender mais rápido. Então, hoje, um corretor que entra lá 1 mês, 2 meses, já tá vendendo. Já tá vendendo alto padrão. Então, assim, tá faturando. Então, essa é a chave que eu quero pra minha equipe. Eu quero, o corretor iniciou aqui, calça branca, daqui 2 meses ele tá fazendo uma venda de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, tá colocando uma comissão que, dividindo ali pelos 2 meses, o cara fez 15 mil de salário. Sim. Então, esse é o objetivo. Não é nem por questão de supervisão. Deixa eu ver como você tá falando. Não, é acelerar. Tem técnicas para falar com o cliente, tem a abordagem certa e tem como fazer ele sair de casa no momento que você quer. Você gera a visita, você engaja esse cliente e você faz ele visitar o imóvel. E eu acho que também o corretor tem que estar disposto a ouvir também, né? Sim, também. Porque tem aquele canal, você quer ver meu conversa, por quê? Não sou CLT. Exatamente. Né? Aí também vai na questão da entrevista, né? Entendeu? A gente também tem uma seleção bem acirrada. É para quem quer. Porque hoje eu entendo que é um lugar privilegiado. Tudo que fornece, tecnologia, todo know-how, toda experiência, é para os privilegiados. Sim. É só para quem quer. Não é para qualquer um. Para ser um corretor de performance, de alta performance, são selecionados. Exato. Então, quando não faz parte do perfil, esse corretor ele não vai continuar com a gente. Porque assim, não adianta você também ficar... Às vezes a pessoa tem que se identificar. Sim, também. também. Ela tem que se identificar, lógico. Vai ter e ela tem que querer. De adaptação que ela também tem que entender. Sim. Então tem aquele corretor que quer chegar e já quer vender. Sim. Preciso vender, vou vender. E até costumo brincar que às vezes as pessoas, por não saber como funciona a corretagem, o que eles fazem? E aí, você vendeu? Né? Então todo dia chega em casa... Você coloca aqui no ao vivo? Você chega em casa e aí o que acontece? Você pega, você vê a pessoa perguntando para você, vendeu? Todo dia. Vendeu? Então assim, isso é uma dificuldade que às vezes os corretores enfrentam no dia a dia, psicológica. Né? Então aí você vai trabalhar para vender, para você vender com aquele corretor, mas vai ter que trabalhar também para ele ter um trabalho dentro de casa. O emocional. Todo dia, né, aquela coisa, vendeu, não vendeu, não, calma que vai dar certo, calma que as coisas vão acontecer. Então, tem esse desafio. Trabalho que você tem que fazer também. Aí que fala até da mentoria que você está falando. Que aí você tem que ir todo dia falar, não, calma que não é assim, né? Então, assim, tem casos, por exemplo, pessoas que queriam desistir da profissão, que ninguém dava nada, e hoje a pessoa está super bem colocada. E, aí, falei que ia dar performando. certo. Não falei que ia dar certo? Então, assim, só que a pessoa tem que se deixar as coisas fluírem. Querer, né? Fazer as coisas acontecerem. Então, Sim. assim, eu sempre coloco o trabalho acima de tudo. Assim, no plantão, né? Não põe acima da família, tá? Sim. Mas não na vida, no plantão. Mas o trabalho. Então, assim, vamos fazer um esquema? Não tem esquema. Né? Trabalho duro. Não tem Exatamente. Mimimi, não tem chororô, entendeu? Eu esses dias até brinquei com uma amiga minha, assim, poxa, eu não gosto de choro, Sim. Eu não gosto de chororô, né? E é verdade. É verdade. Né? Às vezes, assim, não tô falando que emocionalmente, às vezes a pessoa tá com um problema particular, mas assim, às vezes se vitimizar, ai meu Deus, não vai dar certo, gente, vamos colocar o negócio para funcionar, entendeu? Vamos fazer a coisa acontecer de fato e pôr energia.
Entendeu? Então, É o que a por gente aí, fala, o mercado de trabalho, assim como o corretor de imóveis, que é uma profissão super séria e merece essa seriedade e esse respeito, porque a gente lida o tempo inteiro com valores altos, com sonhos, com famílias, isso envolve muita coisa. Sim. Isso é muito sério. Hoje em dia a gente tem diversas leis que resguardam as pessoas, os corretores, Sim. as negociações, então precisa ser levado muito, muito a sério. Sim. E, às vezes, alguns corretores acabam levando como freelance e não encaram a profissão Fazer um com essa seriedade. E, justamente, para você faturar no mercado imobiliário, para você ganhar grandes comissões, você tem que levar muito sério, muito a sério. E é a questão que você falou. Saiu de casa, tá com problema com o esposo, tá com problema com o namorado, tá com problema com a mãe, chorou até ali a porta do plantão, a porta da imobiliária. Imobiliária para dentro, põe um sorriso no rosto, enxuga as lágrimas E vamos trabalhar. Cliente, bom dia, tudo bom? Sou aqui a Fernanda. Feliz da vida, é o seu trabalho. Saiu, pode pegar de volta, né? Aí você quer pegar os problemas de volta, exatamente. Vai produzir 6 horas, eu era muito assim. Hoje, que a gente sabe que não tem horário, o corretor de imóveis ele é autônomo. Mas eu colocava metas. Hoje eu vou produzir 6 horas. Por isso que às vezes eu até coloco uns vídeos lá no Instagram produzindo, porque é o método que eu encaixei na minha cabeça. Vou produzir. Produzir é o quê? Trabalhar. Trabalhar muito, ligar muito, falar com muitas pessoas, marcar visita, fazer venda, fechamento. Era essa o meu método. Então, vou produzir hoje 6 horas. Saí de casa meio-dia, cheguei na imobiliária 1h da tarde, vou trabalhar da 1 às 7. Vou produzir. Então, não tinha chororô. Podia ter brigado em casa, podia ter brigado com a minha mãe, com o meu esposo, com o cachorro. Chegou na imobiliária, sério, corretora, virei a chave, sorriso no rosto, falava com clientes. Eu colocava sempre metas. Hoje eu vou fazer 10 ligações. Enquanto eu não chegasse na 10ª ligação, eu não parava. Eu tinha que falar com 10 pessoas. De 10 pessoas, eu marcava 2 visitas. De 2 visitas, um cliente ia. De um cliente, eu fazia atendimento. E aí eu fui aumentando. E daí eu fui aumentando os meus números. Tinham dias que eu fazia 100 ligações. De 100 ligações, eu marcava 15 visitas. De 15 visitas, aí o pessoal falou, olha, é sortudo, hein? Exatamente. Mas são números. É um processinho que, se você fizer ele certinho, não tem como, no final, não virar proposta. Vai virar proposta e vai virar venda. E vai virar dinheiro no seu bolso, que é isso que a gente gosta. Né? Que o corretor de imóveis gosta, né? O dinheiro é a consequência de muito trabalho. Então, assim, eu nunca coloquei o dinheiro na frente. Então, mas é consequência. Exato. Então, assim, peraí, deixa eu ver. Vamos fechar esse negócio aí, falar por peraí, vamos fazer aqui quanto que eu vou ganhar. Peraí, isso aqui, pede um ato aí. Não, nunca se preocupei com isso. Exatamente. Então, hoje... É a primeira coisa, eu não faço conta. Lá, hoje, assim, tenho ganhos para 2026. Tá lá. Uma hora vai chegar 2026. Exatamente. Né? Então, assim, teve um caso até no PIN Guarulhos. Que aconteceu? No PIN. Lá, Minha Casa Minha Vida, né? Casa Verde e Amarela. Então, quer dizer... Minha Casa Minha Vida agora. Aí depois vai coordenador, depois gerente. Então, assim, o meu recebimento sempre foi, como gestor, sempre um pouquinho mais lá pra frente. Sim. Então, quer dizer, a moça tinha parcelado em tantas parcelas, que quando eu tava para entregar, já tava para entregar. Você tava recebendo. Aí ela me ligou, porque ela me falou assim, já vou pegar a chave, agora eu comecei a te pagar. Que na época, hoje é pagadoria, na época era promissória, né? Aí ela me ligou e falou assim, vou começar a te pagar agora, eu tô quase pra pegar a chave. Falei, que bom, parabéns, tá? Mas você vê, olha o tempo que demora. Mas vem, uma hora vai cair o dinheiro. A sua renda tá garantida ali. Exatamente. Tá parcelada, mas vai vir. Então, assim, aí você vai no volume, você vai fazendo, faz negócio. Sim. Porque se você prender a um ganho, não, peraí, chega esse cliente. Peraí, quanto que é o ato? Ixi, vou pegar, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Aí você já põe o dinheiro na frente. O cliente já percebe. Aí começa errado. E aí pronto. Aí você vai atender o cliente, é o que você falou. Mas qual que é a sua renda? Quanto que você tem? Começou errado. Exato. Não pode se prender no dinheiro. Primeiro entender para depois atender. Entender o que realmente o cliente precisa.
qual é a concepção de família dele, o que é importante. Às vezes, importante pro cliente é o cachorro, é o pet. Exato. E você fica Hoje ali mudou muito isso, enfatizando a criança. A piscina, né? Então, essa percepção é o famoso rapport, né? Exatamente. Então, você ter o rapport muito rápido de... O cliente nem tá falando de criança e você tá falando de criança. E ele tem um pet, né? Exatamente. Prioriza. E eu falo sempre, hoje em dia, a cultura mudou muito. Então, assim, nós estamos falando de cultura, você também é nova, mas se você pegar há 10 anos atrás, você tinha aquela cultura. Eu mesmo, não via a hora de fazer 18 anos para tirar carta. Sim. Ah, não, preciso tirar minha carta, preciso tirar minha carta, preciso tirar minha carta. Hoje já não é uma preocupação dos jovens. Quero casar. Hoje em dia, nem todo jovem quer tirar carta. Não. Nem todo jovem quer casar. Nem todo jovem quer ter filho. Sim. E aí você tem que entender. Então, antigamente você tinha esses cursos. Hoje a gente tem uma pesquisa no mercado das novas famílias. Então, a todo momento a gente busca essas pesquisas, né? E as novas gerações, eles querem viver experiências. Eles não querem se prender... às vezes algo ali, um imóvel para se pagar em 35 anos. Ele não quer. Ele quer morar num house, num Vitacom. Ele vai pagar ali a diária e ele vai viver bem as experiências, porque ele não tá ali preso a também, né? E ele não quer ficar preso, ele quer mudar. Às vezes ele quer ficar em São Paulo, quer fazer uma viagem no exterior, quer ficar 6 meses fora do Brasil. Quando ele voltar, ele já não quer ficar naquele bairro em São Paulo, ele quer morar em outro. Então, a gente tem esse público muito alto, que é o público aí da moradia por diária, né? Então, ele pagou, ele morou. Então, ele paga ali 30 dias, mora 30 dias e depois ele muda. Porque ele quer viver experiências. Sim. Ele quer estar num prédio legal, amanhã ele já não quer mais estar naquele prédio. Ele quer estar num prédio verde. Hoje ele está no azul, amanhã ele quer estar no verde. Ele quer acordar todo dia de uma forma diferente, vivendo experiências. Então, tem tendências que vai mudar. E é uma geração que não era antigamente. Antigamente, você comprava para morar ali 30, 40, 50... Os meus pais moram... sem vaga, né? 30 anos na mesma casa. Apartamento sem vaga. Era aquela coisa. Não tem. Hoje em dia, eles não querem carro. Com vaga já não é mais Eles problema, não querem carro. É Uber, motorista, tem motorista particular, dependendo, né, do grau ali da família. Hoje tem Uber, né? Tem então, Uber, se você olhar antes, 99. Exato. Se você olhar antes, não tinha essa questão. Não. Então, ou era táxi, o táxi era algo muito longe, E assim, mesmo quem tinha dinheiro, dificilmente, a não ser que fosse pessoas do negócio mesmo, andava de táxi. Sim. Assim, todo dia como é Uber, como exemplo, é o Uber, 99, que né? pega todas as classes sociais, né? Desde o econômico até o altíssimo padrão, porque tem ali o Uber Black, né? Então, exato, vai trabalhar. Tá chovendo, hoje eu vou de Sim. Uber. Então tem essa E tem esse público que pega ali o público da experiência, que cada dia ele vai morar em um lugar, porque ele paga diária, ele mora, né? E tem o público investidor, que é o nosso público conservador, que vai comprar, vai chegar no plantão de vendas ou vai chegar na imobiliária e vai falar, eu quero 30 unidades desse apartamento, porque vai ser para Airbnb, locação de curta, o short stay, né? Eu quero 30. Então, chega o cliente, porque ele é um cliente investidor. Ele investe justamente para esse público, alta demanda, e ele tem a sua renda ali, a rentabilidade garantida. Sim. A gente hoje lida muito com esse público, com os investidores, né? Justamente pela localização, o escritório está aqui na Avenida Paulista, a imobiliária. Então, a gente lida muito com esse público, que ele entende que ele precisa, a todo momento, fazer novos investimentos, porque esse público da experiência só cresce. A maioria de quem está nascendo hoje, os jovens, eles querem viver experiências e está muito alto, cada vez maior. E está faltando apartamento para o pessoal morar. Exato. Está faltando. Fernanda, o tempo foi embora, você acredita? Acredito. Já deu 1 hora, mas muito prazer em ter você aqui. Antes de terminar, eu quero falar para você que ainda não sabe o que é essa profissão, não sabe o que é ser corretor de imóveis. Né? Hoje mesmo nós tivemos uma surpresa aqui, né? Que tem um amigo nosso aqui do estúdio que não sabia o que era calça branca. Exatamente. Ele aprendeu o que era ser calça branca, né? É um linguajar aqui usado entre os corretores. Para quem começa. Então, você que não sabe nada dessa profissão, quer saber uma profissão nova, me chama lá no Aldevino Super Direções no Instagram, que eu vou te ensinar como fazer para se tornar um corretor de imóveis, tá bom? Vou te ensinar, capacitar, TTI, cursos, e tenho certeza que você vai se tornar um corretor de sucesso.
Fernanda, obrigado pela sua presença e espero tê-la você mais vezes aí. Eu que agradeço, quero deixar também minhas redes sociais, eu, Fernanda Andreata. Diariamente eu estou fazendo as liberações de chaves aí, dicas práticas e inteligentes para o corretor que quer realmente fazer sucesso nessa área, que é possível, uma área muito rentável, altamente rentável, e a gente consegue sim ter o nosso respeito através dessa profissão que eu sempre falo, né? É uma profissão que é muito importante para mim porque transformou a minha vida e é uma profissão que eu sou extremamente apaixonada. É por isso que eu acho que cada vez mais eu venho buscando esse lugar e estou aí conseguindo grandes lugares, assim, realmente lugar de fala, porque realmente eu coloquei paixão no do que eu me propus ali a fazer de profissão, né? Sim. Então, muito obrigado, Fernanda. Até mais, hein? Obrigada.